Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivandro Avelar. Luneta Sonora na área. E enquanto você está escutando esse episódio, eu tô aqui com um desenho do 40 folhas em andamento. Mas se esse episódio foi publicado é porque o desenho já saiu, até pela ordem dos posts. O desenho vem antes do podcast. Então, justamente nessa questão de andamento, que é uma coisa que vocês ainda não estão vendo, porque o podcast ainda é apenas áudio, eu vou dando alguns recados e passando algumas situações e outras coisas mais do que ainda estou planejando para esses próximos meses, ok? Então, bora lá que hoje o episódio é rapidinho, assim espero que seja, e vamos para os assuntos do dia. O desenho que eu estou fazendo nesse momento, que vocês já viram por causa da ordem dos posts, tem a ver com futebol. Tem uma bola de futebol, uma chuteira marrom. Inclusive estou fazendo aqui um barulho por conta de procurar uma caixa de lápis, porque eu estava usando uma caixa de lápis pequenininha e por conta do lápis um pouquinho mais frágil, as pontas quebravam e eu tive que fazer as pontas deles e tal, e os lápis ficaram com um pouquinho menos de 1 centímetro de tamanho. Tem lápis aqui com 3 centímetros e outro aqui com menos de 2. Mais pra frente eu tiro até foto deles para vocês verem como é que ficou. Que inclusive eu tô fazendo aqui alguns desenhos justamente com lápis com um pouquinho mais, digamos assim, baratos. Não é o caso desse que eu tive que acionar a caixa de 36 para poder terminar o desenho, mas era para ser assim, né? Pelo menos na questão dos planos era para ser assim. Mas a gente tá aqui para tocar as coisas da maneira que elas devem ser tocadas. Eu derrubei o lápis aqui, o lápis que eu uso, acho que esse aqui é de madeira ou de resina, sei lá o que. Tem esses lápis que estão comercializando que parecem madeira, mas é tipo plástico, um papel, sei lá o que se usa para fazer esses lápis de hoje em dia, que são um pouquinho mais leves e a ponta não. E quando você faz a ponta não é um negócio muito quebradiço. Então, eu tô continuando aqui e eu vou para o próximo tópico, justamente porque eu falei justamente da questão do desenho está em andamento, e será que no próximo tópico já não está? Vejam aí. As artes digitais de Josivandro Avelar estão disponíveis para todos. Você pode fazer a sua encomenda ou enviar a sua sugestão através da página de contato do site Josivandro Avelar ou através das redes sociais @Josivandro Avelar. E também pode colaborar com qualquer valor com o trabalho através do Pix, artesdigitais@josivandroavelar.com.br. Consulte as condições de encomendas de artes digitais através do Media Kit de Artes Digitais. Acesse josivandroavelar.com.br/media-kit/artes-digitais ou solicite o Media Kit através do contato e mídias sociais. Confira as artes digitais no site e nas mídias sociais. Tem vídeo e arte de segunda a sexta-feira. Artes digitais no site Josivandro Avelar.
notado um pouquinho que eu tô um pouquinho com menos fôlego do que agora, porque sabe como é esse clima, né? Chove, faz sol e muitas vezes você acorda com um pouquinho de alergia e vai passando e a gente vai levando da maneira que pode, né? É assim mesmo. Então, eu tenho pra falar pra vocês a questão dos desenhos juninos, que eu já praticamente deixei na fila pra tentar começar ainda nesse mês de abril, porque é o momento de começar a fazer as folhas brancas daquele sorteio que eu fiz há 2 episódios atrás. E outra coisa que eu gostaria de falar, vou trocar a caixa de novo, porque não tem o tom de verde que é para fazer o desenho do gol, melhor, do campo. Então, alguns desses desenhos futuros eu estou planejando justamente que vocês vejam a concepção deles ao vivo, que talvez o ao vivo seja o único recurso dessas redes sociais modernas que eu ainda não utilizo, né? Mas quando possível eu gostaria de fazer algumas coisas ao vivo com vocês, justamente porque tem algumas coisas que merecem. Por exemplo, vocês poderiam estar aqui vendo como é que é a concepção desse desenho, que inclusive eu vou deixar na capa do episódio de hoje, do episódio, acho que é 135 o número, 135. E outras coisas, justamente para pedir, de certa forma, incentivos, patrocínios e movimentar esse site que está merecendo, né? Só que já é movimentado por natureza e a gente está aqui movimentando. E se vocês estão ouvindo algum barulho, é justamente do próximo desenho do 40 folhas, que você já viu, porque já foi ao ar, mas aqui a gente constrói o nosso tempo da maneira que pode. Ok? Então, bora para as considerações finais. A dizer que estamos correndo atrás, que este foi mais um episódio do Luneta Sonora, que eu comecei a gravar de manhã, na ocasião que eu estava fazendo o desenho do Ego, que é o nome do desenho que eu batizei. No início do episódio, inclusive, eu não tinha ideia do nome. Eu só tenho essa ideia quando eu vou fazer a edição do vídeo, que é a primeira coisa que eu faço antes de fazer as postagens dos desenhos. Então o nome do desenho é Ego. Se esse episódio foi ao ar no site, é porque já foi postado o desenho. E o desenho, como eu disse, está na capa do episódio de hoje. Deu um trabalhinho para colocar no lugar e bora lá. Então já sabe, né? Toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida, nos sites em josivandrevela.com.br e em lunetasonora.com.br. Também tá no youtube.com/lunetasonora. Por favor, inscrevam-se para saber quantos inscritos realmente estão ouvindo ou estão recebendo toda sexta-feira os episódios inéditos pelo YouTube, porque eu não faço a menor ideia. E outra coisa, a gente está correndo atrás, é reunião com stakeholders, é reunião com equipe de publicidade, é reunião com todo mundo e estamos correndo atrás de manter esse projeto em pé. E eu passei o dia todo falando disso. E é isso, bora lá, vamos tocar o barco e fazer esse projeto ir cada vez mais longe, cada vez mais além, não importa aonde seja. Então sigam as redes sociais, façam esse projeto crescer, ok? Então é isso, a gente se vê na semana que vem, a gente se ouve, aliás, porque ainda é só áudio, mas ainda no meio do ano
a gente vai dar uma reformulada completa aqui no Luneta Sonora, ok? Então a gente se ouve por aí, mas se lê e se vê todos os dias, ok? E é isso. Eu vou falar outra coisa. Até sexta-feira que vem. Ou como eu costumo encerrar os meus episódios e também outras coisas de vídeo. Até lá. E não desanime. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.